se faça presente nos nossos corações, hoje, agora e sempre. É uma alegria, né, voltarmos a essa casa de oração e trabalho, nas quintas-feiras, que o dia que eu também me sinto, o dia que eu não venho aqui na quinta-feira, parece que a semana não tem nem sentido, né? Porque a gente se habitua e gosta tanto da energia tão positiva que é a nossa casa, né? Independente do dia da quinta, hoje de manhã eu vim aqui, é tão gostoso a gente entrar nessa casa, eu pelo menos me sinto assim. E sejam sempre todos bem-vindos, né? A essa casa. E hoje a gente vai ter a oportunidade de como diz nossa irmã Fátima, de mais uma aula com a nossa irmã Rosana, que é trabalhadora do Allan Kardec. Inclusive hoje o Allan Kardec está completando 83 anos, né, de fundação. Quer dizer, isso é uma alegria para nós. 83 anos que foi difícil o início, né? Porque a gente sabe de relatos, né, de pessoas que participaram da fundação, como foi difícil a aceitação de pessoas aqui da nossa cidade, enfim, né? Preconceitos, né? Que não entendiam o que seria o espiritismo, né? Então, muita gratidão a Deus por termos mais uma casa de 83 anos de fundação na nossa cidade, né? Que Deus continue abençoando o Allan Kardec, Rosana, para que ela sempre nos traga grandes lições e alegrias, não é verdade? Para iniciarmos a reunião, eu vou pedir ao nosso irmão Luiz Henrique para fazer a peça inicial, pode ser? A leitura. É a leitura primeiro, desculpa. Fique em stand-by. Minha irmã Fátima. É porque como eu fiquei uns dias, né, sem dirigir aqui, ela vendo que não pode passar muito tempo. Mas foi a Covid, viu, minha gente? Me deixou um bocado de tempo também ausente, além de outras coisas que eu já tenho falado para vocês quando eu vim no começo de fevereiro, mas depois veio a Covid. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver o que está aí. Se eu não me engano, a semana passada caiu em torno da felicidade. Foi interessante, a mensagem de hoje é felicidade, o que apressa para você. Eu estava lendo. Nada é sua casa. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz, como esperar ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos aos outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com interesse exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes, ao próximo da reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado é amor, é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade estará chamando seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará, do campo na beleza das flores que surgirão no jardim. E assim seja. Vamos trabalhar a felicidade, né, Paulo? Eu gostaria de dedicar essa reunião de hoje, antes de passar a palavra para o nosso irmão Luiz fazer. Eu queria dedicar essa reunião de hoje, minha gente. A nossa irmã Dona Euridice, que era uma trabalhadora de muito tempo da nossa casa, que desencarnou no dia 30 de janeiro. Logo em seguida, menos de 30 dias, no dia 27, o seu esposo,
seu Ivanildo, que vinha, acompanhava ela aqui também, participava da reunião de domingo, também desencarnou. Ele entrou numa depressão profunda com a morte da esposa, e em menos de 30 dias ele veio a óbito também. Então, eu gostaria de dedicar a ela, a seu Ivanildo e a seu José Muniz, sobrinho, que era conhecido por seu Dedé, que é sogro do nosso irmão, trabalhador da casa do Luiz Henrique. Então, que nós vibremos por eles e por todos os outros irmãos que aqui eu não me lembro, que eles possam receber essas energias, tá bom, minha gente? Luiz Henrique, por favor. Boa noite, irmãos. Neste momento que nós nos reunimos, nós pedimos ao nosso Mestre Jesus as suas bênçãos. Agradecemos a Ele, primeiramente, pela vida, pela nossa esperança, pela nossa paz, pela nossa harmonia, pela nossa boa vontade uns com os outros. Logo cedo, ao amanhecer do dia, quando nós sabemos que à noite viremos para a reunião, nosso coração já bate mais forte. Sabemos que vamos ter um encontro contigo, Jesus. Nesta casa de prece, nesta casa de oração, nesta casa em que todos estão irmanados num pensamento de humildade, de benevolência, de mansidão, e sempre buscando caminhar contigo, Mestre Jesus. Pedimos também a tua mão magnânima sobre a nossa irmã Rosana, que vai fazer a preleção do Evangelho desta noite. Pedimos ainda por todos aqueles que já se foram, que estão contigo na tua paz. Por aqueles que estão ausentes e que não vieram e não puderam vir à reunião pelos seus motivos. Quer estejam distantes, não tenham conhecimento que aqui é o lugar de tua paz, porque muitos estão nas pontes, nas ruas, nas estradas, nos becos, nos balcões. E é necessário, Mestre, que a gente abra os braços para ti, assim como tu estás de braços abertos para nos receber. Em teu santo nome, e pedindo a ti, que roga ao Pai por nós, e a nossa mentora Joana de Anjos, pedimos que a nossa dirigente tenha iniciado a nossa reunião de hoje. Eu te pedi em nome de Jesus. Bom, com a palavra da nossa irmã Rosana, ela hoje vai trazer para nós a sua preleção do capítulo 10, perdoar e para poder respeitar. Rosana, eu pedi permissão a você para ficar do lado, viu? Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça com todos nós. Nos ampare, como sempre, nos ilumine e abra as percepções de todos nós. E que nos inspire e nos ajude para que nós possamos melhor compreender a lição da noite de hoje. Em primeiro lugar, agradeço pela oportunidade
né? E estamos aqui comemorando os 83 anos da nossa Seara, né? Assim, aproveitamos para compartilhar com vocês a alegria, né? E de ressaltar a memória de todos os nossos irmãos que já passaram por lá e todos os irmãos que fazem parte do movimento espírita, que já se partiram, mas que são pessoas que nos conduziram até este momento, né? Somos todos aprendizes e herdeiros desses irmãos que já se foram e continuam conosco. Nós temos certeza que estão conosco, sempre nos ajudando, nos incentivando, nós um pouco mais novos, a não desanimarmos, né? nessa caminhada e podemos dizer assim, nessa missão de levar o Evangelho de Jesus aos nossos irmãos, né? De procurarmos sempre estarmos tentando vivenciar o melhor que pudermos do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Nós agradecemos muito a todos e fazemos o possível para continuar caminhando este caminho que foi traçado por Cristo. Muita gratidão a todos. Bom, então, meus irmãos, nós vamos hoje estudar o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E hoje nós vamos se deter os 4 primeiros itens, que ele tem como título: perdoai para que Deus vos perdoe. Vou ler só os 3 primeiros, que só são 3 frasezinhas para a gente refrescar a memória, tá? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. É de São Mateus, capítulo 5, item 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, o vosso Pai não vos perdoará vossos pecados. Também é de Mateus, capítulo 7, versículo de 14 a 15. E se o vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exigir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhes respondeu: Eu não vos digo até 7, mas 70 vezes 7 vezes. Também de Mateus, capítulo 18, item de 15 a 22. A gente percebe que falar assim, de perdoar ainda é uma coisa que é bem delicada, né? A gente começa primeiro indagando assim: quem de nós não tem alguma mágoa, alguma coisinha guardada lá dentro que nos ofendeu, que nos magoou, né? Que a gente ainda guarda dentro de nós algum resquício dessa dor, desse mal que nos foi feito. Tá? Nós sabemos que nós aprendemos que é preciso que nós nos livremos desse sentimento de mágoa, né? Porque só faz mal a nós mesmos. Então a gente começa falando sobre a oração que Jesus nos ensinou, que nós costumamos rezar todos os dias, né? O Pai Nosso, onde diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós nos acostumamos a recitar, a gente pode dizer, essa oração, né? E muitas das vezes a gente não para pensar o que a gente está pedindo a Deus, né? Porque como nós lemos aqui, a gente diz:
se nós perdoarmos a quem nos ofendeu, Deus também nos perdoará. Não é uma moeda de troca, evidentemente, não é? Mas é porque Deus espera de nós que nós sejamos misericordiosos. Jesus nos ensina que nós sejamos amoráveis, que nós sejamos pessoas que não guardemos rancor, não guardemos mágoa. Então, quando ele diz assim, que Deus, se nós perdoarmos, Deus vai nos perdoar, porque ele compreende que nós já estamos compreendendo a lição dele, que nós já aprendemos a lição. Não é? É claro que Deus, nosso Pai, de poder e bondade e justiça, ele está sempre nos perdoando e sempre nos dando uma oportunidade. Mas é preciso que a gente faça por onde. Então aqui, quando a gente reza essa oração, a gente está vislumbrando uma via de mão dupla. A gente dá e a gente recebe. À medida que você faz o bem, você recebe o bem. Se você não faz o bem, a tendência é que você não receba o bem. Então, se você semeia discórdia, se você semeia rancor, se você semeia sentimentos menores, evidentemente que você vai colher também esses sentimentos. Então, assim, se nós ainda não somos capazes de perdoar os nossos irmãos, se nós ainda não somos capazes de reconhecer a imperfeição do nosso próximo, que é a nossa também, né? Porque se o nosso irmão se o nosso irmão é imperfeito, eu também sou imperfeita, nós costumamos ver apenas o nosso lado, porque nós nos magoamos, nós somos ofendidos, nós não merecemos determinada coisa e as pessoas fizeram para conosco. Então, eu me julgo no direito de não perdoar. Né? Aí eu vou e peço a Deus que me perdoe. Eu, com todo esse sentimento, com o meu coração amargurado, escurecido, eu me dou ao direito de pedir a Deus que me perdoe. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa perceber que a gente está sendo muito egoísta em pedir que Deus nos perdoe quando a gente não perdoa. Se a gente quer que Deus nos perdoe, Deus que é justiça, bondade, misericórdia, que vê tudo, vê inclusive a nossa intenção, que muitas das vezes a gente magoa sem ter intenção. Né? E às vezes a gente erra porque somos ainda desatentos, mas nem sempre a gente erra querendo, nem sempre a gente magoa querendo. Então, se nós como encarnados percebemos isso, algumas vezes nós percebemos e até não levamos tão a sério uma ofensa, né? Mas nem sempre a gente percebe. Né? Alguém às vezes nos ofende de uma forma que a gente diz, meu Deus, tem misericórdia dessa criatura que ela está perturbada. Ou, ele, como Jesus disse, Pai, perdoa que ele não sabe o que faz. Porque a gente está num momento mais evoluído, nossa mente mais clara de perceber. Né? Mas nem sempre a gente percebe. Né? Então, Deus que vê tudo, que sabe tudo, se ele fosse igual a gente, ele não ia nos perdoar. Porque quando a gente magoa, sabendo que está magoando, a consequência deveria ser bem maior. Né? E diz assim, que o mérito maior do perdão está, enquanto maior for a ofensa que nós recebemos, maior será o mérito, se nós conseguirmos nos calar. Né? Então, tem dias que a gente está assim, tão tranquila, tão em paz, tão de bom humor, que uma pessoa nos ofende ou diz uma palavra desagradável conosco, a gente ri, a gente diz, eita, tá certo mesmo, leva na troça. Né? Mas agora, é como eu
estava ouvindo uma palestra de Divaldo, e Divaldo disse, mas tem dia que a gente diz, qual é o caso? Porque a gente já estoura, né? Por besteira. E às vezes a gente está mais tranquilo e ouve tudo assim, com maior lucidez, mais tranquilamente. Então, no livro de Rossano Cristo, que a gente estava vendo, ele tem um capítulo que ele dedica a essa questão de perdoar 70 vezes 7 vezes. Engraçado é que ele diz assim, nesse capítulo ele diz que o casamento é um sinônimo desse perdoar 70 vezes 7 vezes. Eu achei tão interessante. Tão interessante, né? Porque a gente sabe que realmente é verdade. Aliás, porque Deus é sábio, que a gente, Jesus disse 70 vezes 7 vezes, quando ele diz 70 vezes 7 vezes, ele não está circunscrito à questão matemática, né? 70 vezes 7 vezes, que só dá 490 vezes. Então, por aí a gente parou. Né? Então, uma vida que a gente possa, vamos dizer assim, num casamento longínquo de 25 anos, 30 anos, 40, 50 anos, que tem gente que tem a graça de passar 50 anos, 50 e poucos anos juntos. Quantas vezes nós teremos que perdoar o nosso parceiro, a nossa parceira? Né? E quantas vezes nós também não precisamos ser perdoados? Porque a gente vai dizer que só o meu marido, que hoje eu trouxe a figura ali, né? Só ele que tem que me perdoar. Ou só será que sou eu que tenho que perdoá-lo? Nós precisamos perdoar mutuamente, porque senão não dá para levar. Né? Nós sabemos que o casamento é um desafio. A pessoa namora 10, hoje até que não costuma namoro ser tão longo, né? Mas antigamente o pessoal namorava 8, 10 anos, e mesmo assim, quando vão morar junto, quando vão casar, quando passam a habitar no mesmo teto, a experiência é nova. Né? A gente não conhece, ninguém conhece ninguém totalmente. Por mais que você tenha convivido, mas quando você passa a habitar no mesmo teto, é como se você tivesse conhecido aquela criatura agora. Porque são muitas experiências que a gente passa a vivenciar e são muitos defeitos que a gente passa a enxergar mutuamente. Né? Quando é namorado é tudo maravilhoso, mas quando eu outro dia estava conversando aqui, foi lá no centro mesmo, um estudo que a gente está fazendo e eu disse assim, tem coisas pequenas que a gente se irrita e que se a gente não fizer um esforço grande, a gente briga todo dia. Eu disse assim, aí cada um foi tão engraçado, saíram pelo menos 3, cada um dizendo, fulano, um cochichava para o outro, cochichava para o outro. Aí eu disse, eita, quer dizer que todo mundo vestiu a carapuça? Foi. Porque assim, até o jeito de um apertar a pasta, né? Até o jeito de um lavar o rosto, lavar a mão, tá meu marido aí que não deixa mentir que eu sou abusada nessa questão. E assim, a gente fica brincando e são coisas tolas, mas que se a gente não fizer um esforço grande, a gente... É motivo de discórdia. É motivo de discórdia. Então, isso não seria para pedir perdão, mas pelo menos desculpa, né? Especialmente quando o marido esquece a data do casamento. Né? Aí é sério, aí já é mais sério. Aí eu perdemos. Mas assim, coisas pequenas que a gente precisa relevar, mas que se a gente não fizer um esforço mútuo, termina ficando uma coisa grande. Então assim, não só nessa questão, mas
opiniões com relação a filhos, que às vezes o marido pensa de um jeito, a esposa pensa de outro. Né? Tudo isso faz com que a gente precise pensar para evitar que cresça. Às vezes é um aborrecimento que termina em uma coisa grande. Já é de pesquisa científica que o perdão ele é essencial nos relacionamentos e principalmente de grande valor no relacionamento a dois. Ele é a base de um relacionamento saudável. Porque quando você está com raiva, quando você se ofende, quando você quer do outro que o outro não pode dar ainda, as relações ficam muito difíceis. Então a gente tem que lembrar que nosso companheiro, nossos irmãos, agora saindo do casamento, nossos irmãos, no geral, são imperfeitos, assim como nós somos imperfeitos. Né? Então, se você for procurar num amigo, num companheiro de trabalho, num familiar, uma pessoa perfeita, nós não vamos nos relacionar com ninguém. E se nós formos esperar que as pessoas nunca nos decepcionem, nós estamos redondamente enganados, porque todos nós seremos decepcionados algumas vezes. E se a gente for levar tão a ferro e fogo, como diz a história, nós vamos viver sozinhos. Então a gente precisa fazer concessões, a gente precisa levar a coisa mais tranquila, a gente precisa ser mais compreensível. É a tal da empatia que a gente precisa ter, né? Se colocar no lugar do outro. Fulano foi mal educado comigo, foi grosseiro, foi desatento. Por que ele foi desatento? Porque ele é assim mesmo ou porque ele está passando por um dia ruim? Fulano passou por mim na rua, nem falou. Maria, Ruth passou por mim, nem falou. Ela está muito orgulhosa. Às vezes Ruth vai tão pensando em tanta coisa, tanta preocupação. Ou às vezes a gente vai assim alheio mesmo e a gente não vê. E isso é motivo para a gente ficar com raiva às vezes. Né? Não vai ser uma raiva duradoura, mas a gente vai ficar chateado, porque ele passou por mim e falou. Aí vamos nos colocar no lugar de Ruth. Será que Ruth às vezes pode passar por mim e eu também não vejo? Por quê? Não, mas eu estava pensando, eu estava preocupada, eu estava apressada. Né? Então, isso é motivo para a gente ver direito, reparar o que é a vida de cada um e que nós somos passíveis de ele. Né? Então, Divaldo também fala que na psicologia profunda, perdoar é uma atitude de não devolver o mal. Ele não diz que é uma atitude que para a gente não ter raiva, para a gente não se chatear. Diz que é uma atitude para a gente não devolver o mal. Ou seja, nós somos ainda criaturas passíveis de erro, nós somos criaturas imperfeitas, nós somos criaturas que nos lembramos. Então, eu vou me chatear, eu vou ficar com raiva, é normal que eu fique com raiva. Então, se alguém me faz alguma ofensa, algum desaforo, como diz a história, então assim, eu não vou me esquecer daquilo. Né? Porque esquecer, às vezes, na visão mais religiosa, a gente aprende que perdoar é esquecer. Mas perdoar não é esquecer. Perdoar é você não lembrar de determinados episódios com raiva, com rancor, com mágoa. Né? Por exemplo, quando a gente era pequeno, que a gente quebrava alguma coisa em casa, ou que a gente fazia alguma coisa escondida, ou que a gente tirava uma nota
vermelha na escola, e que a gente chegava em casa e a mãe e o pai davam uma bronca, né? Ou que a gente quebrava um objeto em casa, um jarro que foi da minha avó, do meu, hein? Aí a mãe ficou com raiva, né? Na hora ela ficou muito brava. Mas quando a gente cresce, que ela vai comentar conosco, às vezes com o genro que está chegando, né, a nora, ou então numa reunião familiar, a gente diz assim: eita, fulano era tão levado quando era pequeno, quebrou meu vaso, sei o que, sei o que. Eu me lembro daquilo, né? Mas eu não tenho raiva. Né? Eu me lembro que minha mãe brigou comigo por causa disso, mas eu não tenho raiva. Então aí é a diferença. Né? Errar ou sentir raiva é muito comum, muito normal, porque nós somos ainda criaturas imperfeitas, criaturas que não compreendemos muito bem as coisas. Mas assim, se alguém comete um erro, se alguém me calunia, se alguém me trai, seja lá qual for a traição, né, o problema é dele. Se ele errou, quem errou foi ele. Então, Deus que está vendo tudo. Porque, às vezes, a gente tem uma visão errônea das coisas. Uma coisa que me pareceu erro, que me pareceu que não deveria ser feito assim, muitas vezes me pareceu, mas não é errado. É errado ao meu ponto de vista. Né? Então, assim, se a pessoa errou, realmente, faça ela própria um exame de consciência e vá se acertar com Deus. Né? Eu não vou dar o direito a ela de entrar nessa mesma vibe de sofrer porque ela me fez uma ingratidão. Porque fulano era meu sócio e me roubou. Eu não merecia isso. Ele roubou você, vai roubar fulano, até que um dia ele vai ter que arcar com as consequências. Quer seja aqui na lei dos homens, mas com Deus ele vai, então, ele vai ter que sanar essa sua dívida. Então não adianta eu ficar me lamentando, me sentindo coitado, porque eu adoro ser a vítima. Ô, Cláudio, mas fulano fez isso comigo, Cláudio, tu acha? Aí Cláudio disse, ô, coitado, mas Rosana, coitadinha. Aí eu fico morta, sendo vítima. E Cláudia às vezes diz, coitada de tu, Rosana, só porque eu, como disse, ela está tão destemperada, deixa eu dar um apoio, né? Mas não precisava isso tudo. Né? Quer dizer, a nossa, como eu recebo a ofensa, é que eu vou, como é que eu vou fazer com isso que eu recebi? Eu vou super valorizar ou vou deixar como uma coisa besta? Deixa para lá, o problema é dele, ele errou, o problema é dele, ele resolva lá com Deus. Né? Não vou deixar que ele ofusque a minha claridade, a minha felicidade, o meu dia de sol. Eu não vou deixar que ele escureça. Né? Outra coisa, tem duas coisas interessantes que a gente pode ver com relação ao perdão. Eu vou lhe devolver, eu lhe devolvo o mal que você me fez, e agora depende de você se você vai receber ou não. Às vezes, eu não consigo me conter e eu devolvo. Quem foi ofendido vai resolver se quer acatar aquele erro, se quer acatar aquela ofensa ou não. O nosso estado de espírito é que vai dizer como é que a gente vai receber isso. Então, assim, o mal, o perdão é não devolver o erro. Então, para ilustrar melhor essa questão de perdão e de a gente não retribuir o mal com o mal, tem uma história muito interessante que talvez você já conheça, mas alguém pode não conhecer, a gente vai lembrar. Todo mundo
sabe, ou pelo menos a maioria das pessoas, conhece Maria Modesta Cravo, né? Já leram várias obras dela. E ela é uma médium de um potencial muito grande, né? Conta uma história que Maria Modesta Cravo, ela era uma dama da alta sociedade e passou a acontecer uns fenômenos diferentes com ela, que ela tocava em todo material assim de metal que ela tocava, ela levava choque. E foi se tornando um negócio assim corriqueiro isso, e ela chegou, foi ao centro espírita e foi se consultar com o nosso irmão Dr. Inácio. O Dr. Inácio era, além de médico psiquiatra, né, era trabalhador do centro espírita. Então, o doutor Inácio fez uma sessão de regressão com ela e hipnotizou e coisa e tal. Então, um dia, o Eurípides Bassanufo se comunicou e disse que era uma questão de mediunidade. Ela tinha uma mediunidade bem... Me faltou agora a palavra, mas sei que esse fenômeno que acontecia era a manifestação da mediunidade que ela tinha. Então, Maria Modesta Cravo deixou de frequentar a catedral que ela frequentava e passou a frequentar, e numa situação elevada e bem colocada na sociedade e bem vista na catedral que ela frequentava, ela passou a frequentar o centro espírita, modesto, como a maioria deles é. Muito bem, passou um tempo, quando foi no aniversário dela, ela recebeu um vaso de porcelana levado por uma pessoa, um transeunte, uma pessoa dessas que vive vagando na rua, uma pessoa muito simples, um pedinte, a gente pode dizer assim. Recebeu um vaso de porcelana de uma amiga, com um bilhete, um cartãozinho, que dizia assim: parabéns pelo seu aniversário, aí está o que você merece. Maria Modesta Cravo ficou curiosa em saber o que era. Abriu a embalagem, quando abriu era um vaso e dentro do vaso tinha dejetos humanos. E Maria Modesta Cravo simplesmente não se abalou, ficou tranquila e continuou tocando a vida dela. Um ano depois tinha o aniversário desta sua amiga. Ela mandou também um vaso de porcelana com um bilhete: querida amiga, estou lhe devolvendo o vaso de porcelana. Com o que continha dentro, estou lhe devolvendo o vaso com... O vaso era com rosas. Com o presente que você me deu, eu coloquei no jardim. E hoje estou lhe devolvendo o fruto do presente que você me deu. Ela ficou honrada. Maria Modesta Cravo, quer dizer, retribuiu a grosseria, a falta de conhecimento da companheira com rosas. Então, depois disso, a coitada da colega, infeliz, né, que ela tinha todo o direito, assim como nós temos todo o direito de pensar o que quisermos, mas não temos o direito de ofender ninguém dessa maneira, né? Depois, a amiga precisou ir ao centro tomar passe porque ficou perturbada. Quer dizer, quando a gente faz um gesto de grosseria, mais cedo ou mais tarde, quem vai sofrer somos nós. Não tem como. Então, é a gente entender o que se deve fazer com aquilo que nós recebemos. Não nos deixarmos nos abater com essas mesquearias, com ingratidões. Também tem, na visão psicológica, tem alguns benefícios que o perdão nos traz. Por exemplo, reduz o estresse, melhora as relações sociais,
melhora o estado de ânimo, a gente vê a vida com bons olhos, a gente vê a vida mais florida. E também existe a gente até compreende, podemos levar isso como um mantra para nossas vidas. Como é que nós vamos receber a ingratidão, a mágoa, a ofensa do nosso irmão, certo? Se aí você vai resolver como é que você vai receber esses sentimentos. O perdão, quando a gente exerce o perdão, a gente favorece a nós mesmos. O primeiro favorecido somos nós. Porque como nós estamos bravos, nós estamos magoados, a gente sente com o coração apertado, parece que a gente está fechado, a gente não sorri, nem por fora, nem por dentro. Né? Então, tem duas maneiras da gente encarar o perdão, a mágoa, a ofensa que você recebeu. Você sendo vítima ou você sendo sobrevivente à ofensa. Se você for vítima, você não tem o que fazer. Você vai ficar lá, cabisbaixo, só reclamando e dizendo, eu sou um todo cuidado e eu só recebo paulada e coisa tal. Você não tem o que fazer. Se você encarar essa ofensa sendo sobrevivente, você vai aprender com aquela ofensa. Né? Você vai tirar uma lição daí. Então, é melhor a gente ser sobrevivente, né? E só para encerrar, a gente vai dizer a vocês que se vocês não sabem, evidentemente, a origem da palavra perdoar. A palavra perdoar vem do latim, que quer dizer quer dizer além, e donare, doar. Então, perdoar é dar algo a mais, é você ir além daquilo. Então, quando o Mestre Jesus nos diz assim, se alguém me convidar para dar com ele 1000 passos, dê 2000 passos. Se alguém me pede a túnica, a capa, dê também a túnica, é o contrário, mas é assim, né? Se alguém lhe der uma bofetada numa face, vire, dê a outra face. Né? Então, quando Deus diz assim, perdoar, quer dizer, dá além. Você não dê somente aquilo que a criatura pede, não, porque ela é uma criatura necessitada. Dê além, a gente diz agora com nossas próprias palavras, dê um pouquinho a mais para que ela fique com um pouquinho de reserva. Né? Então, faça mais do que aquela criatura está necessitando. Né? Jesus nos ensina que essa pessoa é uma pessoa necessitada. E a gente possa olhar para uma pessoa desequilibrada como um psiquiatra olha para um doente. Ele é uma pessoa necessitada, precisa de remédio. O remédio que a gente pode dar, nós que já conhecemos os evangelhos, é a misericórdia, né? É a benevolência, é abraçar, é acolher, é fazer a nossa prece por ela. Quando nós ainda somos orgulhosos, muitas das vezes a gente não consegue chegar perto e pedir perdão, né? Mas que a gente faça a nossa prece e dirija essa prece ao nosso irmão, para que ele abrande seu coração, que ele veja a nós como pessoas ainda necessitadas, que falhamos, que ainda precisamos do perdão. Né? Jesus nos ensina que a gente precisa fazer um sacrifício a mais para uma pessoa que ainda não compreende, para a pessoa que lhe magoou, que lhe ofendeu. Então, meus irmãos, foi essa a nossa mensagem de hoje, que nós aprendamos a perdoar, e eu peço a vocês que me perdoem se eu não conseguir passar tudo aquilo que é necessário. Mas, como a gente costuma dizer, a lição é para nós aprender. Né? Muita paz, muita luz, Jesus nos abençoe. Nós só temos que agradecer, Rosana, a você pela excelente palestra.
excelentes reflexões que tivemos nessa noite, né? Para a gente começar realmente a trabalhar o perdão. E só quem vai ganhar, como ela falou mesmo, somos nós mesmos, né? Então, que Deus lhe abençoe, que continue lhe iluminando, para que você possa, não só aqui na nossa casa, em outras, se você é convidada, levar essas reflexões para o conosco. Antes, podemos fazer agora o sorteio, né? É nessa casa, isso aqui? Não, só deixar isso se você quiser divulgar. Mas tá lá no quadro de aviso já a programação para o A pessoal. programação do mês de março já está lá no quadro de aviso, Viu? para vocês saberem quem vai fazer as palestras nas próximas quintas-feiras, certo? Então, hoje temos 34 pessoas, né? Nossa irmã Rosana, temos um veículo, né? Porque aqui na nossa casa, toda quinta-feira a gente entrega um veículo, né? A única casa que entrega veículo, não daqui não fora não. Você pode puxar aí, por favor. Olha, número 26. Número 26, de novo. Semana passada foi você. Vai fazer a biblioteca, né? Pronto. Não, pode ficar essa mensagem para você. Que bom, né? Graças a Deus. Parabéns. Faça bem bom uso desse veículo, viu? Passa para seu pai. E aí O da semana passada eu sei que ele passou. Foi. Né? Exato, com certeza pode. Eu ia até falar isso. Oh, que coisa boa, né? Vocês verem o nosso semblante, né? Chegamos aqui, estávamos mais cabisbaixos, mais tristes, mas quando recebemos essa injeção de ânimo do Evangelho de Jesus, olha como a gente se renova, né? Todo mundo com brilho nos olhos, porque tivemos esse alimento espiritual, né? Que bom, graças a Deus. Só gratidão mesmo a Deus. Vou pedir, deixa eu olhar. Eu botei um nome aqui, mas eu estava procurando outras pessoas também, né? Porque meu pai só fica chamando né? Para fazer. Mas eu vou chamar ele mesmo. Para você fazer a prece. Que a nossa prece justamente é o nosso passe coletivo, porque diante dessa pandemia a gente não está ainda com o passe individual, né? Então a gente tem esse passe coletivo e cada um vai fechando seus olhos e vai acompanhando com o que o nosso vai fazer e a gente vai pensando naquelas pessoas que a gente quer que receba essas vibrações. Deus abençoe. Queridos irmãos, levemos o nosso pensamento ao alto. Vamos agradecer de todo o coração a Deus pelo nosso encontro dessa noite. Todo o assunto que foi abordado aqui pela irmã Rosana, em que nós temos que nos nutrir dos exemplos que foram aqui citados, para que o nosso coração esteja sempre ligado à espiritualidade, através do amor e da caridade. Limpar o nosso coração, não termos na nossa vida nada que venha nos lembrar algo que nos venha a depreciar. Por quê? Porque nós estamos aqui sob a égide do nosso Redentor Jesus Cristo, dos seus Espíritos de luz que nos ajudam
rogando não só por nós, mas pelos nossos familiares, os nossos amigos, as contendas, as tribulações que existem ainda no nosso planeta. E cuidarmos sempre de nós para que não sejamos, em algum momento, aquela pessoa que cultua um ato negativo. Temos que confiar no nosso mestre querido, porque ele nos deu a maior lição do verdade. Quando maltratado numa cruz, olhou para todos os que se encontravam naquele momento, aqueles que o depreciaram, aqueles que crucificaram, e disse: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, se nós temos dentro de nós uma máquina, não devemos jamais alimentá-la, porque nós temos o exemplo de Jesus para carregar na nossa vida. E Ele nos abençoe na noite de hoje, pela palestra que aqui foi oferecida. Ele nos abençoe sempre. Que a nossa Mãe, Maria Santíssima, nos ajude no seu coração magnânimo. Que os espíritos amigos aqui estejam também presentes e nos ajudem. Que tenhamos sempre no nosso coração o ânimo de dizer: Mestre Jesus, muito obrigado por tudo. Que Ele nos abençoe.